Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos neste canal para mais uma meditação diária da Palavra de Deus. E eu convido você neste dia a abrir o coração e buscar de forma mais profunda ouvir a voz do Senhor. Para você que não me conhece, me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo e tenho a graça de servir na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, dentro da Arquidiocese de Natal. E, como de costume, eu convido você a pegar sua Bíblia para acompanhar o texto de hoje. E a liturgia celebra de forma muito especial o dia de São João Crisóstomo, ele que foi bispo e é doutor da igreja. Hoje eu quero fazer a dinâmica dessa reflexão dividida em dois momentos. Eu acho interessante a gente iniciar falando um pouco sobre o testemunho desse santo. E depois a gente vai para o texto bíblico. Então vamos lá. Quem foi São João Crisóstomo? Primeiramente, João, ele nasceu na Síria. Isso por volta do século IV. Faleceu no início do século V. E ele, nesse percurso de sua vida, ele foi ordenado bispo e hoje ele é um doutor da igreja. Agora tem algo muito bonito da história dele, é que ele era chamado de Boca de Ouro. Agora, por que ele era chamado de Boca de Ouro? Porque ele recebeu um grande dom de Deus de comunicar a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós também precisamos pedir ao Senhor o dom de comunicar a palavra de Deus. Agora, comunicar essa palavra como? Com testemunho de vida. Então que no dia de hoje São João Crisóstomo possa interceder por mim e por você, e nós possamos também ser comunicadores da palavra de Deus. Agora eu convido você a pegar a sua Bíblia para nos aprofundarmos no texto bíblico. E a liturgia nos propõe para hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 43 ao 59. Mas vamos rezar, pedir a unção do Espírito Santo sobre nós para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, que neste dia abra-nos o entendimento para compreender a Tua palavra e possamos ter a coragem necessária para comunicar com autoridade a Tua palavra. E que além do comunicado da Tua palavra, da pregação, do anúncio, que não seja apenas por palavras, Senhor, mas que seja com testemunho de vida. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós ainda estamos na dinâmica do que nós vimos ontem. Do discípulo que é perfeito, que é semelhante ao Mestre. Então, o que é que a gente pode aprender hoje com a palavra de Deus? A colocar em prática tudo aquilo que é a palavra de Deus, na qual nós busquemos aplicar na nossa vida. Agora vamos ao texto. Dentro ainda desse contexto, Jesus vai no versículo 43 dizer o seguinte: não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Veja, Jesus utiliza aqui uma imagem, onde essa imagem da árvore, na qual a árvore é conhecida pelo próprio fruto. O fruto aqui é uma vida de santidade, é uma vida de virtudes, é uma vida de dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é interessante que quando Jesus ele utiliza essa imagem, Jesus ele quer dizer que um discípulo bom, ele não pode ser ruim. Ou seja, se você é alguém bom, é uma boa pessoa, você não pode dar um fruto ruim. Em outras palavras, em uma linguagem mais simples, para que nós saibamos que somos cristãos, que somos católicos, é necessário o testemunho de vida. Agora, o texto ele continua. O homem bom
Do bom tesouro do coração tira o que é bom, mas o mal, de seu mal, tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Veja, o coração é entendido como o pensamento, como uma mente. Então, no contexto bíblico, o coração, como eu falei anteriormente, é entendido como a nossa mente, como a nossa mentalidade. E quando nós aplicamos, é o testemunho de vida. Veja, quando nós alimentamos o nosso coração com a palavra de Deus, a tendência é a gente também transmitir para as pessoas, comunicar às pessoas aquilo que é verdade, aquilo que é a palavra de Deus. Então Jesus está dizendo isso. Então o homem bom, ele tira do seu tesouro, que é o seu coração, aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Agora vamos avançar. Os versículos do 46 ao 49, Jesus ele vai utilizar uma comparação, onde ele vai utilizar o homem que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, e o homem que escuta a palavra de Deus e não coloca em prática. Então, o homem que vai até Jesus, escuta a palavra e as coloca em prática, Jesus vai dizer que é semelhante a um homem que construiu sua casa, cavou, aprofundou e lançou alicerce sobre a rocha. A rocha aqui é Cristo. Então, quando nós construímos nossa vida alicerçada na rocha, ou seja, em Cristo, pode vir as dificuldades, pode vir as limitações, pode vir os questionamentos, mas essa casa não cai. Mas não cai por quê? Porque está alicerçada sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. E aqui nós precisamos entender que a nossa vida precisa estar pautada em Jesus. Por que às vezes as decisões que tomamos não são bem tomadas e às vezes nós quebramos a cara ou às vezes não dá certo nada na nossa vida? Porque nós não estamos alicerçando nossa vida, nossa casa, nosso ministério em Cristo, que é a rocha. Agora, o que é que acontece com um homem que escuta a palavra, mas não coloca em prática? A gente tem isso no versículo 49. É semelhante a um homem que constrói sua casa numa areia, ou seja, não tem alicerce. Então vem a torrente, ou vem as dificuldades, as limitações, e logo essa casa desaba. Meu irmão, quando nossa vida não está alicerçada em Jesus, qualquer coisa é motivo de nos derrubar. Qualquer coisa é motivo de nos deixar abatidos. Qualquer coisa é motivo de fazer com que a gente queira desistir dos planos de Deus. E a grande dificuldade que a humanidade tem de compreender isso é porque a humanidade ainda não compreendeu a palavra de Deus. E a grande lição que o texto bíblico quer nos dizer hoje é o quê? Que o discípulo ele não deve honrar o Senhor apenas por palavras, mas pelo testemunho de vida. Aqui é a grande lição que a palavra tem para nos dizer hoje. Por quê? Porque quando a gente pega o versículo 46, olha o que é que Jesus vai falar. Porque me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Veja, olha essa pergunta de Jesus. Por que você chama Senhor, Senhor, mas não faz o que Jesus ensina? O que Jesus fala, o que Jesus diz? Essa é a grande dificuldade que as pessoas têm para compreender hoje a palavra de Deus. Ou seja, as pessoas ouvem Jesus, mas não colocam em prática os seus ensinamentos. Então que no dia de hoje, meus irmãos, busquemos fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Busquemos ouvir a palavra do Senhor, mas não apenas ouvir sem praticar, mas precisamos ouvir e aplicar na nossa vida. Então que essa palavra fecunde os nossos corações no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.